Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, seguindo a nossa leitura bíblica, agora no livro de 2 Samuel já, estamos avançando, já estamos em meio a 2 Samuel, 1 Samuel também entrando em crônicas. Então a gente está avançando e tem sido bênção demais. Eu peço a você, já pega esse link aí, já manda para mais pessoas, talvez uma pessoa nova que você nunca mandou, e se ela tiver a curiosidade de saber como assistir desde o começo, já envia os primeiros links lá, é só entrar no canal e na playlist lá, que encontra tudo, Já passamos por vários e vários livros, estamos caminhando aí para o terceiro mês, já, é quase chegando nisso, estamos no dia 71, 72, alguma coisa assim, e já lemos muito, daquilo que o Senhor tem falado, já estamos lendo, nesse meio também já está entrando Salmos, então assim, tem sido bênção demais aquilo que o Senhor tem nos proporcionado e nos permitido viver, que nós possamos desfrutar cada vez mais daquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós. Amém? Vamos orar para que a gente possa começar? Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais esse tempo, por mais essa oportunidade, que possamos desfrutar, Senhor, daquilo que o Senhor tem nos permitido viver, Senhor, tem permitido entregar, derramar sobre nós, que possamos receber, Senhor, a porção que o Senhor tem separado para nós, Pai. O Senhor colocou em nosso coração a leitura bíblica e completa, Deus, esse ano, Senhor, de forma cronológica, e a gente está fazendo, Senhor, agora venha e cumpra, Senhor, o Teu querer, os Teus ensinamentos, abra a nossa mente para compreender aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá! 2 Samuel, capítulo 12. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro, pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. Salmos 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue.
Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que a justiça é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e o mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulseste da tua presença, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecados se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agrades em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, fazes Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Salmos 32. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribuiu culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempos de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões, ó Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instituirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, e eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Salmos, capítulo 38. Senhor, não me repreendas do teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos. Por causa do meu pecado, as minhas culpas me afogam. São como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando, estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente, sinto-me muito fraco e totalmente esmagado, meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios, o meu suspiro não te é oculto, meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos, os que desejam matar-me,
prepara armadilhas os que me querem prejudicar, anunciam a minha ruína, passam o dia planejando traição. Como um surdo não ouço, como um mudo não abra a boca. Fiz-me como quem não ouve, e cuja boca não há resposta. Senhor, em ti espero. Tu me responderás, ó Senhor meu Deus, pois eu disse, não permitas que eles se divirtam a minhas custas, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Estou a ponto de cair e a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa. Em angústia estou por causa do meu pecado. Meus inimigos, porém, são muito perigosos. É grande o número dos que me odeiam sem motivo. Os que me retribuem o bem com o mal. Caluniam-me porque é bem que procuro. Senhor, não me abandones. Não fique longe de mim. Ó meu Deus, apressa-te, ajuda-me, Senhor meu Salvador. 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 13. E Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou ao Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltou ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram por que agisse assim. Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois, Davi consolou sua mulher, Betseba, e deitou-se com ela. E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Dias. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá, os amonitas, e conquistou a fortaleza real. Feito isso, mandou mensageiros a Davi dizendo: lutei contra Rabá e apoderei-me dos seus reservatórios de água. Agora convoco o restante do exército acerca da cidade, conquiste-a, senão eu terei a fama de havê-la conquistado. Então Davi convocou todo o exército e foi a Rabá. Atacou a cidade e a conquistou. A seguir, tirou a coroa da cabeça de Moloque, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas. E ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade e trouxe também os seus habitantes, designando-lhe trabalhos com serras, picaretas e machados, além de fabricação de tijolos. Davi fez assim com todas as cidades dos amonitas. Depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. 2 Samuel, capítulo 8, só o versículo 2. Davi derrotou também os moabitas, e ele fez
deitar-se no chão e mandou que os medissem com uma corda. Os moabitas, que ficaram dentro de 2 primeiras medidas de corda, eram mortos, mas os que ficavam dentro da terceira eram poupados. Assim, os moabitas ficaram sujeitos a Davi, pagando-lhe impostos. 2 Samuel, capítulo 23, só a parte A do versículo 20. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe. Agora, 2 Samuel, capítulo 8, do versículo 3, a gente segue até o versículo 14. Além disso, Davi derrotou Hadadzer, filho de Reobe, rei de Zoba, quando Hadadzer tentava recuperar o controle na região do rio Eufrates. Davi se apossou de 1.000 de seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadzer, rei de Zoba, Davi matou 22.000 deles e em seguida estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os a lhe pagarem impostos. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares onde ia. Davi também levou para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadzer, de Teba e Berotai, cidades que pertenciam a Hadadzer, e o rei Davi levou grande quantidade de bronze. Quando Tou, rei de Ramate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadzer, enviou seu filho Jorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadzer, que tinha estado em guerra contra Tou, e com Jorão mandou todo tipo de utensílios de prata e ouro e bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e com o ouro tomado de todas as nações que havia subjugado. Edom e Moabe, os amonitas, os filisteus e Ameleque, também consagrou os bens tomados a Hadadzer, filho de Reobe, rei de Zoba. Davi ficou ainda mais famoso ao derrotar da batalha em que matou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os edomitas. O Senhor dava vitória a Davi em todos os lugares que ia. Aqui, todos esses trechos que a gente acabou de ler, desde quando Joabe ataca Rabá, tem em 1 Crônicas 20, a parte B do versículo 1 até o versículo 3. Né? Depois vem 1 Crônicas 18, 2, 1 Crônicas 11, 22, a parte A, 1 Crônicas 18, 3 ao 11 e 1 Crônicas 18, do 12 ao 13. Todos esses a gente encontra essa mesma história, tá bom? Então a gente está lendo só 2 Samuel, mas tem exatamente a mesma história registrada em Crônicas também, tá ok? Salmos, capítulo 60. Tu nos rejeitaste e nos dispersastes, ó Deus. Tu derramastes da tua ira, restaura-nos agora. Sacudiste a terra e abri-lhes as fendas, repara suas brechas, pois ameaça e desmorona-se. Fizeste passar o teu povo por tempos difíceis, deste-nos um vinho estonteante, mas aos que temem deste um sinal, para que fugissem das flechas. Salva-nos com a tua mão direita, responde-nos, para que sejam libertos aqueles a quem amas. Do seu santuário, Deus falou, no meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade é minha, Manassés também. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro, Moabe é a pia em que me lavo, e em Edom atiro a minha sandália. Sobre Filistia
dou o meu brado de vitória. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitastes e deixaste de sair com os nossos exércitos? Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória e ele pisoteará os nossos adversários. Esse salmo, a partir do versículo 5, também ele está registrado em Salmo 108, a partir do versículo 6 até o versículo 13, ok? 2 Samuel, capítulo 23, agora a partir do versículo 8. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabessão, taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele vem Eliezer, filho de Aoita, Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi, quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudada na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eliezer estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Age, de Arar. Os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação e defendeu-a e a derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Abissai, irmão de Joabe e filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com a sua lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. E num dia de neve, Benaia desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança e Benaia o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também teve fama como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3. E Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samá e Elica de Harode, Elis de Pelete, Ira, filho de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatote, Mabunai de Hassute, Salmon de Aoi, Maarai de Netofate, Helebe, filho de Beaná de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, de Benjamim, Benaia, de Piratom, Hidai, dos riachos de Gaás, Abiai Albon, de Arbate, Asmavete, de Baurim, Eliaba, de Saalbon, os filhos de Jacém, Jonatas, filho de Samá, de Arar, Aion, filho de Sarar, de Arar, Eilefelete, filho de Asabai, de Maaca, Eliã, filho de Aitofel, de Gilo, Esrai, de Carmelo, Paarai, de Arabe, Igal, filho de Natã, de Zoba, o filho de Agri, Zeleque, de Amon, Naarai, de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, e Gerabe, de Jati, e Oitita, Urias. Foram ao todo 37. Toda essa parte também ela está em 1 Crônicas 11,
do versículo 10 até o 47, ok? 2 Samuel, capítulo 8, a partir do versículo 15. Davi reinou sobre todo Israel, administrando os direitos e a justiça e a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era o comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era o arquivista real. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Zeraías era secretário. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas, e os filhos de Davi eram sacerdotes. E aqui, isso também está registrado, os oficiais de Davi, está registrado em 1 Crônicas, capítulo 18, versículo 14 até o versículo 17. 2 Samuel, capítulo 22, do 1 ao 13. Davi cantou ao Senhor este cântico, quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salvas dos violentos. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor. Eu sou salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me cercam. As torrentes da destruição me aterrorizam. As cordas da sepultura me envolveram. As armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Clamei ao meu Deus. Do seu templo, ele me ouviu a minha voz. O meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. A terra abalou-se e tremeu. Os alicerces do céu tremeram porque ele estava irado. Das suas narinas saía fumaça, da sua boca saiu fogo consumidor. Dele saíram brasas vivas e flamejantes. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam debaixo de seus pés. Montou sobre um querubim e voou. Elevou-se sobre as asas do vento, pôs as trevas ao seu redor, das densas nuvens de chuva fez o seu abrigo. Do brilho da sua presença flamejavam carvões em brasas. Dos céus o Senhor trovejou, ressoou a voz do Altíssimo, ele atirou flechas e dispersou os inimigos, arremessou raios e os fez bater em retirada. Os valentes apareceram e os fundamentos da terra foram expostos diante da repreensão do Senhor, como o forte sopro de suas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso e dos meus adversários, que eram fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo, deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos. Me recompensou, pois guardei os caminhos do Senhor. Não cometi a perversidade de afastar-me do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão diante de mim. Não me afastei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de pecar. O Senhor recompensou-me segundo a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos perante ele. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revela astuto. Salva os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para humilhar. Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina-me as trevas. Contigo posso avançar. Contra uma tropa, com o meu Deus, posso transpor muralhas. Ele é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? Quem é a rocha senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho.
Ele me faz correr veloz como a gazela e me firma os passos nos lugares altos. É Ele que treina as minhas mãos para a batalha, e assim os meus braços vergam o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de livramento, a tua ajuda me faz forte. Alarga sobre mim o meu caminho, para que os meus tornozelos não se torçam. Persegui os meus inimigos e os derrotei. Não voltei enquanto não foram destruídos. Esmaguei-lhes o completamente e não puderam levantar-se. Caíram debaixo dos meus pés. Tu me revestiste de força para a batalha. Fizeste cair aos meus pés os meus adversários. Fizeste que os meus inimigos fugissem de mim. Destruí os que me odiavam, gritavam por socorro, mas não haviam quem os salvasse. Gritaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó, como pó da terra esmaguei-os, e os amassei como a lama das ruas. Tu me livraste dos ataques do meu povo, preservaste-me como líder das nações. Um povo que eu não conhecia, me sujeito. Estrangeiro me bajulam. Assim que me ouvem, me obedecem. Todos eles perdem a coragem, saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor vive. Bendito seja minha rocha. Exaltado seja Deus, a rocha que me salva. És o Deus que em meu favor executa vingança, que sujeita nações em meu poder, que me livrou dos meus inimigos. Tu me exaltastes acima dos meus agressores, de homens violentos me libertaste, por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Ele concede grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido, com Davi e seus descendentes para sempre. E tudo isso também é um salmo do capítulo 18, né? O salmo de capítulo 18 também está registrado em 2 Samuel, capítulo 22. E a gente vai parar por aqui hoje. Amanhã a gente segue dando continuidade à nossa leitura. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã.